Olá, boa noite a todos. Retomando o filme Roma. Estamos em preto e branco, aqui você está vendo em homenagem ao filme. A gente está refazendo a live porque ela foi interrompida no meio. Então a gente reproduz, refala algumas coisas que a gente não falou e outras que a gente já falou. A gente só vai retomar um pouquinho para deixar gravado esse espaço que a gente sempre dá e nas páginas que a gente tem. Então, acompanhem, lancem questões que não foram lançadas e tragam de novo. Volte, Rô, com a gente. Estava vendo que você estava falando do que estamos refazendo a live e também estamos refazendo porque eu fiquei gato pra caramba em preto e branco. E eu acho um absurdo não ter isso daí para posteridade. Justamente. Então, já que a gente... Imagina, Gion não ter a única em preto e branco. Não, por favor. Gente, Gente, eu quase tô tão gato quanto obrigado, o Robson Alfieri. Quase, não consigo. Obrigado, Vitor, por ter voltado. Vamos ver quem Sim. volta mais, né? Mas quem não pegou um trechinho, não tem problema. Vamos Não, retomar beleza. o que a gente tinha falado. Vamos retomar. Importante, bom. Roma, filme de Alfonso Cuarón de 2018, filmado todo em preto e branco. Né? Vou ler de novo a sinopse, que é importante para quem não assistiu, que o nosso principal objetivo com esse canal é divulgar bom cinema. Né? Isso. Então vamos falar. Sinopse. Cidade do México, 1970. A rotina de uma família de classe média controlada de maneira silenciosa por uma mulher, feita pela Yalitza Aparicio, que trabalha como babá e empregada doméstica. Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças coletivas e pessoais. Né? Tipo, que sinopse boa, né? Eu não tinha falado isso daí na primeira live. É importante para quem não viu um filme da Netflix, produção da Netflix, filme mexicano com direção do Alfonso Cuarón, ganhador de Oscar há 2 anos atrás, de filme estrangeiro, de diretor, fotografia, um filme super importante na história. E por isso a gente está falando sobre ele hoje, inclusive falando sobre a questão latino-americana, que eu acho que é importante na representação do cinema mundial. É isso. Ah lá, gente, boa noite. Obrigado por vocês retornarem, quem retornou. Luiz. Vitor não estava aqui, entrou agora. Vitor, estamos refazendo essa live que a gente perdeu a outra. Tem gente que não estava e agora está, tá vendo? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, ó, então já vamos direto para a gente não ficar tanto tempo aqui, tá? Bom, Roma é uma obra-prima do Alfonso Cuarón, que é um grande diretor. Mesmo em Hollywood, você vê que ele tem uma assinatura. O Cuarón tem uma assinatura, né? Um filme que tem traços autobiográficos. Tem gente que fala que é um filme autobiográfico, só que como ele não foca o filme na figura dele, eu falo que é um filme pessoal, né? Assim, coisa mais interessante para mim, ele foca na figura da empregada barra babá, a Cleo, feita pela Yalitza Aparicio. Sim. Né? Nisso eu vejo uma mudança de um paradoxo, porque no próprio Caminho a Roma, que a gente citou no anterior, a gente não citou agora, é um documentário da Netflix que retrata os bastidores disso daí, com uma grande entrevista com o próprio Cuarón, né? Ele mostra que realmente é tudo muito baseado na vida dele. Só que ele coloca o foco na personagem da empregada, ao invés de colocar nele próprio, na família dele, em específico. Né? Qual que é a importância disso e por que você acha que ele resolve fazer essa abordagem? Eu acho que é um recorte. Da empregada babá. Eu acho que é um recorte que ele faz, utilizando a figura da empregada doméstica. A empregada é uma figura que passou na vida dele, né? Na vida do Alfonso Cuarón, diretor do filme e tudo mais. Então, o ponto de vista dela para ele é fundamental, me parece, que é para fazer um recorte de classe, né? De consciência de classe, luta de classe. É um país que está em processo democrático frágil, nos anos 70, que é o México. É um país, uma família de classe média alta em um conflito ali de relação na própria família e com essa personagem. Então, essa personagem, enquanto tendo voz, me parece interessante para fazer justamente esse recorte de consciência de classe e de
de uma luta mexicana daquele período e que se persiste por hoje, até hoje, que é a desigualdade social. Acho que está nesse lugar. Sim. Take 2, Arthur. É um filme... Obrigado. Obrigado por você. Arthur, seja bem-vindo de volta. Ele falou que é o Take 2 ação. Take 2. Estamos refazendo a live. Ó, entrar naquela problematização que eu fiz, né? Que a personagem da Yalitza Aparicio foram feitos muitos testes, né? E foi escolhido ela, que é uma mexicana descendente de índios. Sim. Tem também a questão, assim, que a escolha final dele foi porque ele viu que ela era fluente em Mixteca, que é um dialeto indígena do México, né? Bom, a Yalitza Aparicio não tem como profissão ser atriz, né? A primeira coisa que ela fez foi o filme, foi indicada ao Oscar por esse filme, né? Assim, aqui no Brasil, a gente tem muito essas questões, assim, principalmente na publicidade, a gente vê as pessoas colocando, assim, anúncios que querem pessoas normais, que querem não atores. Muitas vezes, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo principalmente um paralelo, assim, de colocar por quê? Porque aí eles podem colocar o cachê lá embaixo. Sim. Né? Uma desvalorização do trabalho do próprio ator, né? Aí, duas perguntas que eu vou fazer, uma que eu não fiz na live anterior. Né? Quando a gente consegue perceber que isso é uma preocupação legitimamente artística, tá? O que é o caso do filme. Sim. Né? Ou quando é simplesmente um modo de lucrar, porque uma pessoa que não é do meio não vai saber quanto tem que receber por causa disso. Às vezes nem as pessoas do meio sabem disso, né? A gente falou isso daí na live anterior. Sim. E quando escolher trabalhar com pessoas normais... Aliás, você acha que de repente escolher trabalhar com pessoas normais, vou colocar entre aspas, né? Porque parece que ator não é pessoa normal, acaba invalidando o trabalho de pessoas que estudam para isso. Eu acho que tem a ver quando é muito claro o desejo do trabalho artístico enquanto um processo de construção do seu resultado. Então, quando o diretor, a produção, deixa muito claro do porquê que ele deseja uma pessoa que não é ator, né? Como é no caso da personagem da Yalitza Aparicio, da Cleo, né? Aí, quando isso é muito claro, porque, por exemplo, a gente vai trazer Roma, né? Era uma personagem com descendência indígena, com um histórico étnico importante e que tem uma defasagem grande no encontrar um ator, uma atriz com essa especificidade que ele precisava ali para aquele personagem. Então, nesse caso, era um recorte muito importante. Ele abriu para atores e não atores, mas estava muito claro que ele fez isso porque tinham pouquíssimas pessoas que poderiam fazer o que ele desejava nesse caso, que era a personagem com uma etnia muito específica. Agora, quando não se tem uma descrição do porquê que aquilo está sendo pedido, né? Não é claro do porquê que é não ator, ele só diz, é não ator porque vamos fazer um bancário. Aí o bancário tem que ser bancário, porque, né? Então não tá, também fica, né? Me parece que quando tem a questão étnica muito recortada ou uma questão vivencial exclusiva e única, me parece interessante e bem explicado. Agora, quando vai para um outro lugar, aí cai nesse caso aí que você disse, que é um desrespeito, inclusive, ao trabalho do ator, né? Que se forma, que faz um processo assim como médico, né? Assim como qualquer outra profissão que requer um estudo para aquilo. Então... e na live anterior o Arthur colocou uma coisa aqui que eu acho que eu deixei passar um pouquinho, mas tem uma coisa que existe no cinema das últimas décadas, inclusive aqui no Brasil, que é a preparação de elenco, né? E essa preparação de elenco, ela não engloba só não atores, ela engloba atores profissionais também. O que está mudando os paradigmas, a qualidade artística dos atores de cinema hoje em dia está muito mais alta do que anteriormente, porque tem uma preparação de elenco, porque você prepara o elenco em conjunto, um trabalho em grupo, né? Eu acho que isso muda muito o modo de se fazer e ganha muito em qualidade, né? O Arthur falou aqui,
Gosto no filme como uma questão de luta de classes, mas toda a preparação do massacre do Corpus Christi é sutilmente colocada em pílulas. O filme é tecnicamente perfeito, né, Robson? Essa cena específica que o Arthur coloca é lindíssimo. No documentário da Netflix que fala sobre o filme, O Caminho a Roma, ele mostra essa cena sendo gravada com a quantidade de figurantes. Aliás, o filme tem muitos figurantes. Né? E ele fala, e é muito legal o recorte que ele faz, né, dos figurantes, que é o seguinte, ele separa esses figurantes por etnia, por classe social, por idade, por gênero. Ele faz um recorte do quem é o quê para fazer com que esses figurantes entendam em qual percurso ele faz ou que lugar ele vai naquele espaço em que está sendo gravado. Isso deixa muito claro o desejo do Cuarón em retratar aquela história de um ponto de vista da desigualdade social e da luta de classes que estava acontecendo ali fervorosamente no México e da consciência de classe, inclusive da própria personagem, da Cleo. Tem um filósofo, o Zizek, que é um esloveno, que ele diz o seguinte, que a gente olha para esse filme de forma equivocada, que a gente não percebe no filme que o ponto mais interessante nele é perceber que a personagem da Cleo não tem consciência de classe. Ela não se percebe um ser pobre, né? Ou um subserviente àquela família de classe média. E o filme inteiro retrata essa personagem sendo subjugada por ela própria, né? E como a gente olha para isso, então, para essa não percepção, não compreensão, né, não consciência de classe, dentro de um país em que se falava sobre isso, no período que se falava sobre isso, dentro de uma família de classe média alta, e que isso que era o mais interessante dentro do filme, segundo essa fala do filósofo, né, e que eu acho muito interessante fazer esse recorte de fato, porque o filme percorre por isso, né? Nessa cena do Corpus Christi, na cena mesmo do cinema, né, o recorte aquele plano sequência das pessoas caminhando pela rua, você percebe nitidamente as diferenças sociais ali naquela cena. Né? Então, acho que... eu acho que eu li em algum lugar que tem uma coisa assim, quando é em relação aos ricos, a panorâmica vai da esquerda para a direita. Quando é em relação aos pobres, a panorâmica vai da direita para a esquerda. Né? Assim, então é genial, né? Vou colocar algumas coisas aqui do Arthur. Sobre a questão do não ator. Em cinema vai ser sobre encontrar alguém com um perfil específico e cuja bagagem pessoal se encaixa naturalmente na demanda artística do filme. Em publicidade, geralmente será sobre encontrar pessoas cuja história pessoal se encaixa no tema da campanha. A problemática disso, o Arthur falando, tá? Eu, honestamente, a opinião pessoal dele, não acho que tenha visto qualquer trabalho com um não ator que não poderia ser facilmente executado por um ator. Arthur, em relação a Yalitza Aparicio, porque, cara, desculpa, eu não imagino outra pessoa fazendo essa personagem. O que você acha? Me mande sua opinião. Mas é porque tem um recorte étnico, né, Rodrigo? Acho que é essa a questão. Porque era fundamental na memória do Alfonso Cuarón que essa figura fosse similar à figura que vivenciou o dia a dia dele, né, na história. Né, para quem não assistiu ou para quem não sabe, a história é sobre a vida do Alfonso Cuarón e da família de classe média dele. E com a empregada doméstica que ele vivenciou naquele período da história da vida dele. Né? E quando ele lembrava daquela imagem, quando via o rosto, a história era daquela personagem de descendência indígena. E que tem um recorte muito específico ali nessa figura. Então, aí sim, nesse caso, poderia até não ser a Yalitza, poderia ser uma outra personagem, uma outra mulher indígena. Atriz. Né? Uma atriz indígena. Mas como era algo muito difícil de se conquistar ali, me parece, na hora do teste de elenco, quando você vê o documentário, você percebe, né? No teste de elenco isso era muito mais difícil, né? Porque tinham poucas mulheres que faziam essa etnia necessária para a produção do filme do jeito como ele imaginou. Né? Então é um recorte muito específico, né? Você falou agora há pouco da subserviência que a personagem da Yalitza demonstra, né? E é uma característica que a gente vê no filme inteiro, né? E, inclusive, quando a gente for citar a questão
do acontecimento que a atriz não sabe, né? Você vê que a doçura da personagem é muito parecida com a doçura da atriz. Sim, sim. Né? Assim, ela é uma personagem que ela tem pouca expressão, digamos assim, mas assim, não é algo ruim. É algo muito real para aquela personagem, assim, né? De ter uma aceitação das merdas que acontecem na vida dela, Ah, né? Como a gente já falou, isso daí reforça o caráter subserviente da personagem, deflagra a diferença social. Porque tanto ela quanto a patroa têm problemas com homens, né? Só que o modo como cada uma lida é completamente diferente, né? E para mim isso daí é um recorte social. Muita gente pode pegar isso daí pelo fato dela não ser uma atriz de formação e falar assim, ah, não, mas isso daí fica bom porque o diretor é o diretor de fotografia, edição, etc, 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 etc. Eu fico me perguntando, qual que é a linha que separa o trabalho do diretor e do ator? Porque para mim, eu sou diretor de cena em teatro, não em cinema, e eu sou ator. Então, para mim, não existe uma diferença tão... Para mim, quando eu tenho um bom diretor, eu estou atuando junto com ele. E até que ponto a gente tem que considerar isso? Sendo que, para mim, é um trabalho de equipe. eu acho que é fundamental a presença de um diretor que apoie o ator no sentido de deixar o ator cada vez mais potente e forte naquilo que ele está construindo. Então ele precisa estar o tempo todo dialogando, conversando e fazendo com que esse ator se sinta plenamente capaz e à vontade para desenvolver o trabalho. Mas eu queria trazer uma questão muito interessante que eu acho que é legal para dar um exemplo sobre isso, que é a questão do personagem do pai do Afonso Cuarón no filme, que abandona a família. Né? Isso acontece bem no início do filme. O ator que faz esse personagem, e o Afonso Cuarón fala no documentário, é muito interessante, que ele sempre julgou esse personagem na vida dele. Óbvio, era o pai, né, que estava abandonando ele. E aí, na hora de construir esse personagem, ele conversou muito com o ator, e ali ele descobre, então, que ele não podia, naquele momento, julgar o personagem, né? Que ele precisava entender os sentimentos dele. E que o ator, então, precisava também perceber quais eram os sentimentos possíveis que afetavam nele aquela história, aquele momento, aquela vivência. Eu achei extremamente bonito a fala do Alfonso sobre isso, e eu acho que traz essa questão muito fortemente na produção, no trabalho do ator, né? No quanto que isso é amplo e complexo e bonito quando tem essa troca, né? Diretor, ator, construção do personagem. Então eu acho que é bem, bem bonito de ver o que o Alfonso produziu para essa cena específica, né? Eu acho que ele vai nesse caminho durante o filme todo, que é dialogar com as pessoas a partir da própria... Ele está falando de uma coisa que ele menciona a vida dele, né? É a vida dele, era a mãe dele, era a empregada dele, eram os irmãos dele, era a casa dele, era a rua dele, era todas as vivências que ele tinha, estava lá, né? Enfim. Então, acho bonito esse processo de construção. E assim, colocar um ponto pessoal aí, é um filme que conta um ano muito importante na vida dele, né, dentro da infância. E, cara, não é um filme piegas. Não. Não é um filme que mostra um ponto de vista viciado. Pelo contrário, assim, não sei se é no próprio documentário, porque eu li muita coisa para fazer essa live hoje, né? Todas as personagens, inclusive a Cleo, são personagens que passam, né? Não tem uma constância. Então você pode dizer que a própria Cleo é uma coadjuvante dentro de um contexto. Sim. Né? Assim, então ele chega lá, ele trabalha as coisas assim, e em nenhum momento você sente preguiça no filme. Né? O filme é muito... O filme, ele ataca pela delicadeza, né? E pelo modo muito sutil de trabalhar as coisas. Eu acho que principalmente, Rodrigo, pelas escolhas técnicas do filme. Então, a fotografia do filme, os planos sequências, a direção de arte, o trabalho de figurino, a questão de preparação do ator. Então, todas essas questões, elas culminam para transformar o filme
em algo extremamente poético e fugir dessa preguiça e tal. Ele até fala assim, ele tem uma mania de toda vez que quer captar a emoção, dá um close no ator. E aí ele foge disso, né? Porque ele justamente não queria ele queria um universo mais amplo, que pudesse explorar todas as possibilidades e riquezas que tem ao entorno, né? Dentro daquela casa grande, dentro daquela rua gigante em caminho pro cinema, ou daquele campo de futebol gigantesco, ou naquela rua habitada pelos manifestantes, né? Então, acho que isso é a escolha técnica do filme, a escolha que tem a ver com ele, com o diretor de fotografia, com toda a produção do filme, né? Com a direção o design de produção e tudo mais, que são extremamente potentes e potencializam uma história extremamente simples, do ponto de vista roteirístico, né? mas que torna-se poético pelas escolhas técnicas. Eu acho que é isso. Mas é muito interessante, né? Porque quando a gente fala técnica, muitas pessoas podem enxergar técnica como uma coisa não humana, né? A gente tira o humano. E no Caminho a Roma, a gente percebe no documentário do filme que o Cuarón, ele tem uma coisa humana tão grande. Aí vou falar primeiro o modo como ele trabalha com os extras, que você já citou. Porque ele mostra um momento assim que ele está falando com dois rapazes que eles vão estar vendendo coisas na porta do cinema que a Cleo vai passar. É um momento assim, tipo, acho que dá 2 segundos que eles aparecem. Ele chega lá e pergunta, como é que você vai vender isso daí? Não, faz de outro jeito, faz de outro jeito. Então você percebe ele trabalhando extras que mal vão aparecer no filme. Por quê? Porque ele simplesmente quer humanizar aquilo lá. E isso é um aspecto técnico, né? Claro. Então é interessante. É uma escolha. O trabalho artístico ele é feito de escolhas, né? Então o Alfonso Cuarón faz uma escolha, e a escolha dele é extremamente feliz justamente por isso, porque ele amplia todo o universo dramatúrgico da história, do roteiro, em algo extremamente poético, bonito, né? Tem cenas muito bonitas, cena do parque, cena da praia, cena do campo de futebol, enfim, todas as cenas são visualmente impressionantes e poéticas no sentido da execução e do que aquilo te provoca, né? Acho que é isso. O que eu queria falar era exatamente isso, assim, né? O técnico não tira o humano. Na verdade, o técnico é algo humano, e o Cuarón prova isso no Roma, e assistam um documentário. No documentário mostra o quanto esse cara é humano. Sim. Assim, e por isso, e também porque ele é o grande diretor que ele é, né? Aí pegando outra coisa, assim, que é uma coisa que ele faz, que faz muita diferença numa cena, aí vou fazer aquele paralelo que a gente fez na outra live, né? Que é na cena mais dramática do filme, né? Que é o parto. A gente sabe que a atriz, a Yalitza Aparicio, não tem a informação principal do que vai acontecer na cena, que ela não sabe. A gente descobre isso daí no documentário, né? E ele faz isso daí para poder captar reações genuínas da própria atriz, né? Vou fazer o paralelo lá com aquele filme, né? O Último Tango em Paris, que o Bertolucci e o Marlon Brando fizeram uma cena de estupro com a Maria Schneider, incluindo manteiga, sem ela saber, ela só soube quando ela estava em cena, então todo o desespero que ela tem é real, né? Isso daí causou problemas psicológicos para ela durante anos, ela morreu de um câncer terrível, muito nova, né? Assim, procurem isso daí na internet, isso daí foi terrível na vida dela, né? Em Roma, o Alfonso Cuarón utiliza de não dar uma informação, só que assim, entendam, são coisas completamente diferentes uma da outra, tá? Roma é um filme que eu recomendo que assista, e o Alfonso Cuarón, acabei de falar, ele é um diretor muito humano, né? Vamos voltar naquela reflexão que a gente fez. Quando é que a gente descobre o limite para a gente utilizar um recurso que vai aumentar a carga dramática sem causar danos psicológicos aos seus intérpretes? O limite é se colocar no lugar do outro. Então, se eu fizesse isso comigo, eu me sentiria incomodado, eu me sentiria invadido, eu me sentiria desrespeitado. Se a resposta for sim, eu não faço. Né? Então, se alguém fizesse uma cena em que não me contasse que ia me estuprar na cena,
eu ia me sentir mal? Claro que eu ia me sentir mal. Então eu não faço. É simples assim, né? E aí tem relação física e tem relação psicológica também, né? Se você vai Sim. abalar uma pessoa, você acha que a pessoa vai se sentir abalada com aquilo, vai perturbar a Uhum. pessoa, ela vai ficar, sei lá, dias, horas mal por conta daquilo que você provocou nela, então não faz. Né? É. Porque a arte não está nesse É. lugar, né, Rodrigo? Acho que a arte está no lugar do processo de construção, inclusive empática, de um olhar mais generoso para o mundo, de transformação, de provocação, de reflexão. Agora, não de mal-estar ao outro, de provocar Uhum. o mal a alguém, né? E não sempre um processo de reflexão de algo que você está traduzindo, fazendo, construindo, né? Então, Brincar um tem pouco com o mágico C do Stanislavski, né? Assim, de se colocar no lugar do outro, porque ao mesmo tempo também, assim, não só se fizer comigo, mas se eu for aquela pessoa, levando em conta gênero, raça, valor. como vai ser para aquela pessoa? Será que eu não vou acabar fazendo um mal absurdo para a vida daquela pessoa? E se está na dúvida, Né? também não faz de surpresa. Não, se está na dúvida, Ah, não não sei, faz. será que vai fazer mal para ela? Ô, amigo, você já está, Apesar que já aí não faz. Conversa com a pessoa antes. Só que aí você traz um problema pra mim como diretor, porque eu sou um diretor que eu duvido de tudo, Não, entendeu? mas eu acho que. Então, assim, tipo, basicamente, assim, você está falando assim, Rodrigo, desista de ser diretor. Não, mas assim, tem coisa, por exemplo, na cena específica do Roma, era muito Sim. claro que aquilo não ia provocar nenhum mal específico para a atriz. Né? Ia É, provocar uma, e o modo como, ia provocar uma e o modo como o Cuarón lida, dramática no sentido da cena, e não da atriz. Né? Era muito diferente, né? Distante. é, e o modo como o Cuarón lida com ela depois É muito bonito. também muda, né? Porque é muito bonito. Gente, assistam o filme, depois assistam Caminho a Roma, é tudo que a gente pode dizer. Gente, Hobby bem resumido, a gente está em preto e branco, porque o filme Roma é preto e branco. Tá? Então, por isso que a gente está preto e branco, não estranho. né? E as minhas flores aparecem no preto e branco. Olha que legal, né? Rob, acho que, olha, a gente conseguiu até fazer um belo panorama de tudo que a gente falou no anterior. Latino-mexicano, que é muito legal de Não, fazer. sim, não, mas isso daí vai entrar agora, Fala. né? Eu quero, assim, fala daqueles quatro diretores, né? Grandes diretores, três hollywoodianos, Sim. Além né? disso, Cuarón, que é um diretor mexicano, E os filmes dele. sim, que fez Roma. A Roma é uma produção mexicana da Netflix. Mas antes disso, o Cuarón fez um filme muito importante nos Estados Unidos chamado Gravidade, que é um filme que concorreu ao Oscar e tudo mais, e tem um percurso, então, em Hollywood, porque ele também tinha feito lá no México, e a sua mãe também. Como é que é o nome? E sua mãe Sua mãe também. também. E Tomama Que também. era super importante lá na história do México, e aí acabou indo para Hollywood por conta disso. O Iñárritu, vencedor do Oscar também, os três que eu vou falar ganharam o Oscar de melhor diretor na academia. Esqueci o nome dele, gente. O Iñárritu fez Birdman e fez O Regresso com o Leonardo DiCaprio. Os dois filmes importantíssimos na história dos Estados Unidos, produções cinematográficas americanas, e que vem com um diretor importante mexicano. E o terceiro da tríade, o Guilherme Del Toro, que também é famoso, talvez o mais famoso de todos, com A Forma d'Água, vencedor do Oscar também, de melhor diretor, e que ficou muito famoso por conta do Labirinto do Fauno, que é um filme mexicano importante, ganhador também, se eu não me engano, agora eu fiquei na dúvida, do Oscar de filme estrangeiro, talvez. Eu não acho que ele perdeu, hein? Acho que ele perdeu, mas depois a gente vê isso. Eu estou procurando agora. Tá. E tem um quarto diretor que eu vou falar sobre ele, que não está ainda na indústria americana, mas que eu acho fundamental na história do cinema mexicano, que chama Michel Franco. Michel Franco tem uns filmes lindíssimos, incríveis, provocativos, fortes. Deem um Google e procurem todos os filmes dele e assistam todos, porque são todos muito bons. Inclusive, um acabou de ganhar o grande prêmio em Veneza, quer dizer, ganhou o filme
ganhou o Nomadland, né? Mas o segundo lugar, ou o grande prêmio, ficou para esse filme do mexicano Michel Franco. Então é isso. Um recorte importante do cinema mexicano. Ele perdeu, né? Labirinto do Fauno ganhou melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor maquiagem e penteado. E perdeu, e foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original e melhor trilha sonora original, mas não ganhou. Ah, tá. Pois é. E uma pena, porque é um filmaço, né? Enfim, a história do cinema mexicano é muito forte, muito potente, em especial nessas figuras que são diretores importantes e que construíram um percurso. Aliás, a história do México e dos Estados Unidos se misturam o tempo todo por conta da fronteira, né? Tem uma história recente agora do muro que separa os Estados Unidos, o México, a entrada dos mexicanos lá pelo deserto, aquela coisa toda que a gente conhece. Então a história dos Estados Unidos e do México se misturam profundamente. Então a presença desses diretores é muito interessante na história e construção do cinema americano. Robson, vamos falar do filme da semana que vem? Filme da semana que vem. Acá. Tá em preto e branco, mas ali, ó, Me Chame Pelo Seu Nome. Peraí. Eu não sei mudar para colorido assim de uma hora para outra. Não, mas fica aí, eu vou voltar pro preto e branco. Eles vêm no colorido no meu. Me Chame Pelo Seu Nome. Tô voltando pro preto e branco, tá? Sim. Aí. É maravilhoso, filme LGBT. A maioria dos LGBTs já devem ter assistido. Filme lindo. Semana que vem. Filme belíssimo. Gente, assistam Roma. Agradecer muito todos vocês que estiveram aqui de novo com a gente. Quem não esteve antes, que esteve agora também agradecer. Arthur, um super obrigado para você que mandou tudo que a gente precisava. Eu acabei não lendo tanto, né? Mas você viu que a gente acabou resumindo algumas coisas que você já falou pra gente antes também, tá? Agradecer a todos vocês, Vitinho, que nos ajudou, que falou assim, faz agora, volta agora, né, assim, semana que vem Me Chame Pelo Seu Nome, filme lindo, com produção do Rodrigo Teixeira, brasileiro, que tem um nome belíssimo, né, porque eita, nome legal. Você sabe o que significa Rodrigo, Robson? Não, ok. Rodrigo é o príncipe dos príncipes. Eu não sei o que significa Robson. Né? A gente procura depois. Semana que vem você... Robson, vassalo de Rodrigo. Mentira! Né? Gente, obrigado quem voltou. Você sabe que eu te chamo, né, Robson? Obrigado quem voltou, obrigado quem entrou agora dessa vez. A gente fez 2 lives hoje, porque a primeira deu treta. Então quem tá aqui, caiu tudo, explodiu. A minha casa foi cruzar, aqueles estão brincando, não, mas caiu tudo, a internet. A gente teve que parar no meio e a gente retomou tudo de novo. Então a gente está fazendo uma segunda live para a gente deixar registrado. A gente falou mais ou menos as mesmas questões, tá bom? Obrigado para todos, um beijo, valeu mesmo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem voltamos em colorido. Sim, bem colorido, inclusive. Bem colorido.